Eu gostaria que você recebesse o pastor Carlos Ribas com uma salva de palmas nessa manhã. Há 30 anos de casado. O ancião sou eu. Não, eu casei... Casou com quantos anos? Casei com... Casou com quantos anos? Boa. Paz do Senhor, irmãos. Amém? 30 anos de casado, o ancião sou eu. Casou com quantos anos? Casou com 20, tem 50. Pronto, fechou. Tá mais velho que eu já. Você ficar me expondo aqui na Nada. frente? Deus abençoe sua Alegria vida. estar aqui com você. Amém. Pode sentar, irmãos, fiquem à vontade. Todos estão bem? Sim ou não? Sim. Domingão, sempre é muito bom estar aqui na igreja. Ontem foi muito legal. Quem estava ontem na aula? Tem alguém que estava na aula ontem? Foi bom? Gostaram? Foi legal? Ótimo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre presença de Deus. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 6, verso 1 ao 7. Obrigado, irmão. 2 Reis, capítulo 6, os versos 1 ao 7. E algo que nós buscamos muito, talvez equivocadamente, nós buscamos algumas coisas na igreja que poderíamos alterar o conteúdo dessa busca. Eu tenho visto ao longo dos anos, nós temos de campo missionário, 30 anos de obra missionária, imagina, fazendo a obra de Deus, se doando, se gastando sua vida para o reino de Deus. E cada lugar que eu passo eu vejo uma forma da igreja se movimentar, uma forma da igreja se expressar no reino, o que é muito importante para todos nós, mas tem coisas que nós pedimos para Deus que poderíamos melhorar essa forma de nos comunicar com Deus. Então é sobre isso que eu quero falar. 2 Reis, capítulo 6, verso 1 ao 7, o texto diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. E Eliseu respondeu: vão, ok? Deixa eu fazer uma dinâmica com vocês. Os discípulos dos profetas, eles falaram: vamos no Jordão, cada um pega uma viga, vamos construir um lugar maior, talvez melhor para morar. E o profeta disse: vão, ok? Não sei como que na tradução de vocês diz, ide. Ok? A minha nova Almeida atualizada, de vocês deve ser revista e corrigida, como toda boa Assembleia de Deus. Então, eles pediram a bênção para o profeta disse: podem ir, vão, ide. Agora, preste bem atenção, verso 3, mas um deles, quem? Um deles, o texto não fala o nome, mas o texto gosta de afirmar que tem um ali em especial. Um deles disse: tenha a bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu disse: eu irei. E foi com eles, e quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles, olha esse termo repetido, um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, o machado era emprestado. Irmãos, nós percebemos aqui um acontecimento que está muito parecido com os dias de hoje. Nós temos uma capacidade plena de identificar problemas. A dor nos faz perceber o problema rapidamente, tá? Você sabe que existe na medicina o exame sintomatológico. Você chega no médico e o médico vai perguntar: onde dói? Não é? Qual é a dor? Me fala da sua dor. E de acordo com os seus sintomas, ele já vai ter por ali a primeira base de onde ele deve começar a te examinar. Quando nós sofremos na vida, a dor já faz com que nós possamos identificar rapidamente um problema. O que me faz sofrer? Para eles era o tamanho do lugar que eles estavam. Eles identificaram rapidamente que o tamanho do local era pequeno demais. E Deus nos deu uma capacidade de inteligência para solucionar problemas. Tem coisas que Deus não vai fazer por você, porque Deus te deu capacidade, amém ou não? Você vai poder fazer. Deus confia muito na sua capacidade. Então eles já pensaram em todo o plano. O lugar é pequeno, nós sabemos que do lado do Jordão tem boas árvores, cada um de nós pode cortar um tronco, uma viga, nós podemos construir. Tem um discípulo do profeta aqui que teve curso de construção de casas, enfim. Nós temos um lugar plano que nós podemos construir uma casa maior. Todo o problema já estava solucionado. O que nós precisamos então como bons servos de Deus?
Nós precisamos ir ao nosso líder, ir ao profeta e pedir a bênção. E foi isso que eles fizeram. O texto começa dizendo que eles perceberam que o lugar era pequeno, eles resolveram isso, planejando como solucionar. Foram até Eliseu e disse: vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um uma viga, construamos um lugar para morar. E Eliseu respondeu: ide, ou vão, ou podem ir. E isso é o que nós fazemos sempre. Nós identificamos problemas, resolvemos soluções e pedimos a bênção para Deus. Ok? Nós pedimos: Deus, abençoe o meu plano. Senhor, eu quero mudar de casa desta para aquela. Senhor, abençoe a minha nova casa. Pastor, vem aqui orar pela minha nova casa. Abençoe a minha nova casa. Ok. Só que um deles resolveu pedir algo diferente. Um deles disse: tudo bem que o Senhor vai nos abençoar, mas dá para o Senhor ir junto com a gente? Porque tem uma diferença entre você ter a bênção de Deus e você ter a presença de Deus. Todos tinham uma solução, e todos queriam uma aprovação, todos queriam uma bênção. Mas um deles, quem? Não sei, mas era um deles, ele falou: tudo bem, o Senhor já nos abençoou, o Senhor já nos autorizou, mas dá para o Senhor ir junto com a gente? E aí então o profeta disse: eu irei. E aconteceu que, enquanto um deles derrubava o tronco, queridos, eles não eram trabalhadores braçais, eles eram discípulos de profetas. Um machado naquela época era caro, porque era um utensílio de ferro. Então não fazia sentido eles comprarem um utensílio que eles não usariam depois. Então era óbvio que essas ferramentas estavam emprestadas. Normalmente quando você empresta algo de alguém, a tendência que tem é estragar, não é? Já concorda comigo? Pega uma bicicleta emprestada de alguém para você ver, fura o pneu, arrebenta corrente. Pega uma guitarra emprestada, arrebenta a corda, quebra a ponte. Não empresta nada de ninguém não, parece que dá errado. A física diz que isso é um desgaste incremental, porque a pressão sobre os elementos é diferente daquele que usavam anteriormente. Mas é fato que ele estava usando o machado, talvez de uma maneira não certa, não sei, cortando de uma forma que não era a correta, e esse machado se desprendeu, o ferro se desprendeu do tronco, e caiu no rio. E a Bíblia fala que um deles fez isso. Você percebe que é o mesmo termo? Um deles pediu para o profeta ir junto, um deles clamou pela presença, e foi justamente um deles que perdeu o machado que era emprestado. Quando esse um deles perdeu o machado, ele clamou, ele gritou dizendo: ah, meu Senhor, o machado era emprestado. Irmãos, muitos de nós pedimos só a bênção de Deus, mas nós não queremos ter a presença de Deus, porque a presença de Deus é um agente punitivo. A bênção de Deus é um agente abençoador. Se eu estou aqui na igreja e falo: Senhor, abençoa o meu projeto, sabe aquela falsa sensação de que agora eu estou livre para fazer o que eu quiser, porque Deus me abençoou? Só que a bênção qualquer um pede, porque a bênção ela não tem compromisso. O ímpio vem aqui e pede a bênção. Nessa época de política, quantos políticos vão às igrejas pedir a bênção? Tem até memes, né? Tantos meses sem fulano de tal aparecer na igreja. Eu amo esses memes. Tem foto dos políticos lá para a presidência, eu vi vários. Eles na igreja, seja evangélico, seja católico, lá, comungando, orando, louvando, orando em línguas. Aí passa as eleições, você nunca mais vê o camarada. Por que você não vê mais o camarada? Porque a bênção até o ímpio pede. O problema é que nós nos moldamos a esse esquema de ficar pedindo bênção, pedindo bênção, pedindo bênção. Mas teve um deles que pediu a presença. E quando você pede a presença, tem coisas boas e coisas ruins, tem ônus e bônus. Porque a presença, ela te protege, mas a presença também, ela te analisa, ela te pune, é um agente punitivo. Imagine você andando com o seu carro, vou imaginar que você anda com o seu carro a 110 por hora no máximo numa rodovia, que é a velocidade que a via permite. Não se esqueça que os anjos do Senhor só voam na velocidade que a via permite. Talvez você não respeite as placas de trânsito, mas os anjos do Senhor respeitam. Quer permanecer seguro? Dirija na velocidade que os anjos voam, ok? E aí você vê um radar, e o radar diz que você tem que diminuir a velocidade para 50 km por hora. O que você faz? Você reduz. E quando você passa pelo radar, o que você faz logo após? Você acelera, por quê? Porque o radar é o agente punitivo. É o radar quem diz que se você passar em outra velocidade, você vai ser punido. Agora imagine que esse radar é um radar móvel, que é um radar com rodinhas de alguma forma, e que ele vai te seguindo a viagem inteira, do lado do seu carro. Quanto você vai andar a viagem inteira? 50 km por hora. Por quê?
Porque o agente punitivo permanece junto com você. Então, por que muitas pessoas não pedem a presença? Porque pedir a presença é bom, mas ela te pune. Se eu peço a presença de Deus o tempo todo comigo, Ele vai estar me analisando o tempo todo. Eu lembro de um teatro da igreja, e teatros de igreja eles se repetem em todas as igrejas, então provavelmente fizeram aqui em algum momento. Se não fizeram, façam, é maravilhoso. De uma menina, ou pode ser um menino, enfim, mas a personagem, ela está orando, está em casa, lendo a Bíblia, e ela pede para Jesus vir passar um dia com ela. Já viram esse teatro? Aí batem na porta e é Jesus. Não viram? Então, é o teatro dos batistas, então, os assembleanos não conhecem. E aí, Jesus entra, e ela abre a porta, ela toma um susto, porque Jesus está ali. E ela fala, mas Jesus, e ele falou, você não orou pedindo para eu vir passar o dia com você? Cá estou, passarei o dia contigo. E ela não sabe o que fazer, ela não tem o que oferecer para Cristo, porque a vida dela é só na igreja, em casa ela é outra coisa, entendeu? Daí ela não tem um canal cristão para Jesus assistir na televisão, ela não tem uma revista gospel para Jesus ler, ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que oferecer para Cristo. Aí ela abre a geladeira para oferecer alguma coisa, ela fecha, que Jesus não pode ver o que tem dentro da geladeira dela. E ela começa a ficar tão constrangida com a presença de Jesus dentro de casa. E de repente chamam no celular, e são as amigas chamando para sair. E ela começa a combinar que ela vai sair. E ela fala, Jesus, fica aqui de boa, porque eu vou me arrumar. Aí ela se arruma, e quando ela vai sair, Jesus vai atrás. Só que aonde ela vai, Jesus não pode ir. E ela diz, Jesus, vamos fazer o seguinte, eu só vou ali, já estava combinado, fica aqui em casa, está tranquilo, assiste uma Netflix, que eu volto mais tarde. E Jesus não responde nada, dela vai sair, ele vai atrás, dela se incomoda, ela empurra Jesus, não, faz o seguinte, fica aqui, eu tenho um sorvete aqui, come esse sorvete. Aí Jesus pega o sorvete na mão, fica olhando para ela com o sorvete na mão, daí ela vai saindo de fininho, e Jesus vai atrás com o pote de sorvete na mão. Aí ela fala, não tem jeito de o senhor ficar aqui, o senhor não me escuta. Pera que eu sei o que eu vou fazer. Ela pega Jesus e crucifica Jesus de novo. Prende ele, aí ela consegue sair, Jesus não segue ela. Por quê? Porque agora Jesus está crucificado de novo. E nós fazemos isso o tempo todo. Nós queremos que Jesus nos abençoe, mas não queremos que Jesus nos acompanhe. Porque se Ele nos acompanha, Ele vai ver que nós somos de verdade. E é um grande problema nisso. Eu lembro da música do Regis Danese, que fez um grande sucesso. Não é? Qual é? Nossa, o Regis Danese fez tantas músicas, gente. Podia ser qualquer outra. Mas a única que fez sucesso... Brincadeira. Ele tem muitas outras que fizeram sucesso. Mas essa especificamente, entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim, mexe nas minhas estruturas, etc. E eu ficava, um dia, eu louvando a Deus com essa música, eu estava na Bahia, e eles tocando essa música em ritmo de timbalada, eu não sei. E ficou bem legal mesmo. E eu estava assim na igreja sentado, ouvindo o louvor e gostando, me divertindo, falando, nossa, que legal eles fizeram essa música, esse ritmo. E por um segundo me deu um temor de Deus, e eu pensei, vai que Deus leva a sério e Ele entra na minha casa hoje. Eu estou falando do meu coração, e Ele vê a bagunça que está aqui dentro. Ele vê as críticas que eu tenho ao meu pastor, ou Ele vê os problemas que eu tenho com a minha esposa, ou os conflitos internos que eu tenho. Será se a gente canta pensando que isso é sério, ou a gente canta porque está na moda, e a música do momento era como o Zaqueu do Regis Danese? Porque pedir a bênção qualquer um pede, mas pedir a presença só quem entende quem é aquele o qual você está convidando para caminhar contigo. O moço, que eu não sei qual é o nome dele, mas a Bíblia o chama de um deles, e pode ser qualquer um deles, como pode ser qualquer um de nós. Pode ser você, pode ser eu essa manhã, qualquer um de nós, mas um deles não ficou satisfeito apenas com o plano do grupo em pedir a bênção para um novo projeto. Ele achou que era, claro, tudo bem, vamos pedir a bênção, mas um deles ficou incomodado e ele disse, não, mas espera aí, não dá para o senhor ir junto com a gente? Sabe, Senhor, abençoa 2025, mas vem comigo,
Vem junto comigo. Senhor, abençoa a minha viagem, mas senta comigo no carro para a gente conversando durante a estrada. Senhor, abençoa o meu casamento, mas entra na minha casa, entra no meu relacionamento, entra nos meus sentimentos, entra na minha sexualidade, entra nas minhas finanças, entra na minha vida espiritual, entra no meu coração quando eu leio a palavra. Eu não quero ler a Bíblia como um oráculo, eu não quero ler a Bíblia como um horóscopo crente. Eu quero, quando ler a palavra, entender o que o Espírito Santo quer falar comigo. Senhor, vem fazer parte presencial da minha vida, venha ser o Emanuel, o Deus conosco. Um deles tomou essa decisão. Um deles decidiu que era uma boa ideia ter o seu líder, no caso o profeta, representando aqui Cristo. Um deles decidiu que era uma boa ideia ter Cristo junto com ele. Um deles. E aí, exatamente, um deles, enquanto estava cortando a madeira, perdeu o ferro do machado que caiu na água. Eu fico pensando que se eles não tivessem convidado o profeta, para quem eles clamariam? Quando ele perdeu o ferro do machado, ele disse: meu Senhor, era emprestado. A minha pergunta é, se ele não tivesse convidado o profeta para estar ali, a quem ele clamaria? Se você não convidar Deus para fazer parte da sua vida, a quem você vai clamar? Tem uma frase de Edir Macedo muito controverso, muita gente gosta, muita gente odeia, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, mas tem uma frase dele que bagunçou um pouquinho o meu entendimento cristão sobre as coisas. Ele falando sobre dízimo, e ele disse assim: meu irmão, se você não dá o dízimo, você não tem moral de pedir nada para Deus. E todo mundo critica, e quando a gente critica alguém, a tendência é nós não aceitarmos absolutamente nada do que ele fala. Se eu sou de direita, eu não aceito nada que a esquerda fala. Se eu sou de esquerda, eu não aceito nada que a direita fala. Se eu sou contra a Universal, eu não aceito nada que alguém da Universal fale. Mas, quando ele falou essa frase, eu fiquei pensando, ele tem completa razão no que ele está falando. Que moral eu tenho de pedir socorro para alguém que eu não chamei para fazer parte da minha vida? Que moral que eu tenho? Eu vou dizer para vocês, sorte de que quem perdeu o machado foi justamente quem convidou o profeta para estar ali. Porque talvez, não sei, vai que o profeta estivesse ali, mas não por convite de ninguém, e o machado caísse, e o profeta ficasse pensando: por que eu vou ajudar se ninguém me quis aqui? Por que eu vou fazer algo por ele se ele não me convidou para estar aqui? Já parou para pensar que talvez você não tenha moral para pedir algo para Deus? Isso é forte demais. Mas ele tinha. Um deles convidou, mas foi um deles que perdeu. E aí o profeta diz: onde caiu? Mostre-me exatamente o lugar. Irmãos, nós perdemos muitas coisas. Tem gente aqui que perdeu dons. Tem muitas pessoas que oravam em línguas e não oram mais, que tinham revelações profundas de Deus e não as têm. Tem muita gente que tinha habilidade de evangelizar, de falar do amor de Cristo, e hoje tem até vergonha de falar que é cristão. Tem gente que pregava, não prega mais. Tem gente que louvava, não louva mais. Tem gente que era feliz e não é mais, perdeu a felicidade. Tem gente que era bem casado e não é mais, perdeu o relacionamento. Tem gente que tinha prosperidade e não tem mais. Tem gente que era saudável e não é mais. Muitas pessoas perderam muitas coisas com o caminhar, porque abandonaram a presença. Quando você perde a presença de Deus, na mesma hora que você perde, Deus reencontra para você. Mas quando você não tem a presença de Deus, você perde, e isso vai ficando nas profundezas de um rio lamacento, escuro, chamado passado. Eu gostaria, nessa manhã, de trazer esse entendimento a vocês, sobre como nós podemos trazer de volta a nós aquilo que foi perdido, porque nós não queríamos a presença. Nós éramos suficientes, a presença incomodava, a presença atrapalhava. A presença de Jesus, ela é boa demais, mas ela é perigosa demais, porque Ele sabe o que você faz quando ninguém sabe. O profeta disse: mostre-me onde caiu. Se ele falasse, irmãos, vamos fazer um exercício mental aqui. Se o menino, um deles, falasse: caiu no rio. Qual é o tamanho desse rio? Como que eu vou jogar exatamente o galho no lugar onde caiu o ferro? Vocês entendem? Não existe perdão sem confissão. Não existe restauração sem confissão. Se eu dobro o meu joelho e falo: Senhor, perdoa os meus pecados, o Senhor olha para mim e diz: quais? Quantos? Como foram? O que você fez? Qual foi a motivação? O que você sentiu para fazer isso? Você pode pedir perdão do que você quiser. Se você não confessar, o seu perdão é nulo. Eu quero pedir perdão a Deus, eu preciso dizer: Senhor, eu errei. Eu errei nisso, a motivação foi essa, o meu sentimento foi esse.
Eu me arrependo profundamente do meu erro, Senhor, eu prefiro morrer do que fazer de novo. Você confessa e você deixa para que você alcance a misericórdia. O profeta disse exatamente onde você perdeu. Entenda, irmãos, muitos querem a bênção, porque quando você tem a presença, você tem que abrir coisas do seu interior para Deus, que você tem vergonha. Eu já conversei com vários irmãos, que tinham cometido pecados terríveis, que ele veio, um irmão em específico, veio chorando para mim, pastor, eu preciso muito que Deus me perdoe, eu não consigo sentir o perdão de Deus. Eu disse, sobre o quê? O que você pecou? Ah, pastor, é terrível demais, eu não consigo falar. Você consegue falar para Deus pelo menos? Pastor, eu tenho vergonha de falar para Deus. Então, infelizmente, você nunca vai ser perdoado. Esquece. Era algo tão terrível, tão sórdido, tão sujo, que ele dobrava o joelho e ele começava a chorar, e ele não conseguia dizer para Deus o pecado. Pastor, mas espera aí, Deus não é onisciente? Sim, mas aquele que oculta os seus pecados apodrece os ossos. Quando eu confesso os meus pecados a Deus, eu sou perdoado. Mas mesmo assim eu fiquei doente com isso. Eu confesso ao meu pastor e eu sou sarado. Perdão eu recebo de Deus, e cura eu recebo da igreja. As pessoas não querem mais a presença, queridos, eles querem só a bênção. São viciados em bênção. Eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção. A bênção de Deus sem a presença é uma superstição. Quando você quer bênção sem a presença de Deus, você é só um crente supersticioso. Não existe bênção sem presença, porque a bênção sem a presença o ímpio recebe, o bandido recebe. Eu estava no Rio de Janeiro uma certa feita, fui pregar no Morro do Alemão, e num projeto social, o pastor que estava nos levando, conseguiu errar o caminho, e nós entramos, não se deve errar caminho no Rio de Janeiro. O Jairinho sabe muito bem disso, ele é de lá. Ele fala que não, mas ele sabe sim. O pastor errou o caminho, entramos numa viela. Quando entramos numa viela, ele falou, ai, errei o caminho. E ele começou uma manobra no carro. Ele baixou a luz do carro, abriu todas as janelas, ligou a luz interna. E eu falei, uai, o que aconteceu? Ele falou, não, é assim. Assim o quê? Eu do Sul, de terno com uma Bíblia. Eu falei, assim o quê? E ele, é para eles não atirarem na gente. Eu falei, eles quem? Ele, aqui a área é dominada pelo tráfico. Eu falei, você está me trazendo aqui por quê? Alguém mentiu para mim, disseram que era cidade maravilhosa, o que você está me trazendo aqui? E nisso veio um rapaz com um fuzil nas mãos e falou, está perdido, chefe? Aí eu respondi antes dele. Eu estava nervoso, eu fiquei ansioso. Eu falei, ele eu não sei, mas eu estou, irmão. Se você quiser chamar um táxi para mim aí, eu estou aceitando. Juro para vocês, irmãos, que eu queria dizer, se quiser matar alguém, mata ele, que foi ele que errou o caminho. Aí o pastor, com uma frieza, uma sagacidade, quase que um psicopata gospel. Ele olhou para o rapaz armado e disse, a paz do Senhor, meu irmão. E o traficante falou, paz do Senhor, pastor. Qual é o seu nome, filho? Ele falou, Josué. Depois ele me explicou que mais da metade dos traficantes são filhos de crente. O traficante lá se chama Ezequiel, Josué, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Ele falou, nós estamos indo lá na igreja congregacional, no projeto social. Ô pastor, o senhor errou o caminho, volta aqui, ó. Não vem para cá não, que está feio aqui. Não, obrigado, meu filho. Aí o menino botou a mão assim no carro e disse, ora por nós lá, pastor, para nos abençoar nos negócios. E o pastor falou, pode deixar que eu vou orar para Deus te abençoar. Traficante pede bênção. Crente quer levar a presença de Jesus. Veja. Você viu a diferença entre você e um traficante? Você precisa insistir nisso. Quando você for errar durante a semana, você precisa dizer, domingo eu convidei a presença de Jesus. Eu não posso fazer isso com Cristo, eu não posso errar.
Você não erra quando teu pastor está do lado, você não erra quando seu esposo, sua esposa está do lado. Quem faz algo errado no casamento faz escondido, não faz à vista de todos. Quem faz algo errado do pastor faz escondido. De Jesus você nunca consegue esconder. Convide a presença para você ser mais forte como servo de Deus. Mas para que eu possa ter algo resgatado que eu perdi, eu preciso dizer exatamente onde foi. Está entendendo? Aquilo que você perdeu, você precisa hoje confessar para Cristo: eu perdi por causa disso, eu perdi porque eu fiz isso, eu perdi porque eu falei aquilo, eu perdi porque eu deixei de ser aquele que eu fui, eu perdi porque a minha motivação mudou. Sabe, o dia em que eu esperei que fosse acontecer algo na igreja e não aconteceu, eu me frustrei. Naquele dia eu disse para mim mesmo: nunca mais eu subo naquele altar. Besteira, quem falou isso nos seus ouvidos foi Satanás, e fez com que esse teu sonho caísse nas profundezas de um rio lamacento da frustração. E você pode hoje, nessa manhã, dizer: Senhor, eu tinha promessa de ministério, e eu, por ser uma pessoa rancorosa, eu perdi essa promessa. Mas eu quero apontar exatamente onde eu perdi. No dia tal, no culto tal, no congresso tal, eu me frustrei, e eu falei aquelas palavras: Senhor, é ali que está perdido o meu dom. É ali que foi perdido o meu talento. Senhor, eu perdi a minha saúde quando eu provei a droga pela primeira vez. Quando eu provei o álcool pela primeira vez. Irmãos, eu tenho uma birra com isso, porque eu tenho uma família de amigos muito queridos, crentes, filhos de crentes, obreiros da igreja, família espetacular de evangelistas, estão com problema com um filho que está no alcoolismo, dando muitos problemas, não só um menino lindo, um menino maravilhoso, sofrendo. Só que essa família de crente, filho de crente, neto de crente, como é que esse menino entrou nesse vício do alcoolismo? Porque o pai resolveu começar a beber em casa. Um licor, um uísque, uma coisinha, dizendo que em casa eu posso, porque ninguém está vendo. Tinha uma pessoa vendo. O filho dele, criança. E o filho dele, quando foi para a faculdade, se tornou um alcoólatra. Já perdeu carro, já perdeu tudo. Já se envolveu em confusão, já foi preso. Esse é o grande problema, irmãos. Nós perdemos muitas coisas na nossa caminhada. E hoje nós temos a chance, em Cristo, de apontar exatamente o local onde nós perdemos. O texto diz no verso 6, o homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou-lhe exatamente o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água, naquele exato lugar, e fez o ferro flutuar. Galho, esse texto diz no hebraico, madeiro, é uma expressão usada de forma igual para o texto que diz: maldito aquele pendurado no madeiro. É a mesma expressão que foi usada para a cruz, que Cristo foi pendurado por nós. O texto é profético. O homem de Deus apontou a cruz, apontou o sacrifício de Cristo para o exato lugar onde a pessoa perdeu algo, e o milagre aconteceu. Deus trouxe à tona aquilo que havia sido perdido. Essa manhã é uma manhã onde Deus pode trazer os seus dons de volta, onde Deus pode restaurar a sua família e seu casamento, onde Deus pode te curar do vício. Se você apontar exatamente para Deus. Aonde foi que você perdeu? Pastor, eu tenho que ir falar para você? Claro que não. Você vai orar e você vai dizer: Senhor, essa palavra falou profundamente ao meu coração, e eu sei que eu perdi fazendo isso, ou naquele dia, ou por esse motivo, e eu gostaria de recuperar aquilo que eu perdi. E aí então, Deus vai fazer com que venha da profundeza da tristeza, do esquecimento, da profundeza da frustração, do pecado, aquilo que você havia perdido, para que você possa recuperar. Verso 7, então disse: pegue-o, e o homem estendeu a mão e pegou. Essa é a manhã em que nós estenderemos nossas mãos em direção a Deus, e receberemos de volta aquilo que perdemos, amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós temos uma cadeia de eventos acontecendo aqui. A primeira coisa é, eu sei que muitos de nós viemos para pedir a bênção, mas eu preciso fazer esse convite para você. Quantos gostariam nessa manhã de convidar Jesus para andar com você? Pastor, isso é um apelo de conversão? Se você não é crente, é claro que é. Mas se você é crente, e talvez você não tenha convidado Jesus para andar contigo, talvez você seja aquele crente meio fraco, ou aquele crente excepcionalmente religioso, você vai analisar isso. Talvez, como é que você sabe se você é religioso? Você só é crente na igreja, fora da igreja você é igual ao ímpio.
Fora da igreja você tem as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. Se você precisar passar a perna em alguém para se dar bem na vida, você faz. Você não é crente. Teve um irmão que estava passando uma dificuldade muito grande. Pastor amigo meu me contou. O irmão estava passando uma dificuldade muito grande. Mulher dele doente, precisando de dinheiro rápido para pagar uma consulta, alguma coisa assim. O irmão tinha uma TV em casa, pastor Jairo. Aquelas TVs 70 polegadas, aquelas TVs super modernas. Aí o irmão chegou para o outro irmão da igreja e falou: rapaz, eu preciso levantar um dinheiro rápido, minha mulher precisa fazer um exame. Eu estou vendendo a minha TV, quanto você paga nela? Ele falou: quanto custa? Ele falou: R$6.800. Aí ele falou assim: eu dou 2.000 nela agora, no Pix. Aí o irmão que estava necessitado falou: é tua, leva. E pegou R$2.000. Aí o irmão foi na igreja à noite testemunhar que Deus havia abençoado ele, porque o sonho dele era ter uma TV de 70 polegadas. E Deus havia abençoado ele, que ele conseguiu comprar de 6.800 por 2.000. O pastor achou estranho, né? Como que você consegue comprar uma TV de 6.800 por 2.000? Aí o pastor perguntou: promoção, Casas Bahia, o que é? Ele falou: não, um rapaz estava com a mulher doente, precisando de dinheiro, e eu ofereci R$2.000, e eu comprei a TV. O pastor falou: você vai devolver essa TV agora para ele, e você não vai pegar de volta os seus R$2.000. Porque você não é crente por fazer isso. Você é um aproveitador, você é um ladrão. Você entende? Tem muito crente que, podendo passar perna em alguém, passa. Você é religioso, só vem no culto. Mas a tua atitude é a atitude de um ímpio. Tua mulher está doente, dá o dinheiro para ajudar a mulher do cara. Eu tenho certeza que se você der R$2.000 para ele ajudar a esposa, Deus vai te mandar muito mais. Deus não deve nada para ninguém. Aqui você sabe se você é crente de verdade ou não. Quando você faz as coisas porque você tem que fazer, não porque você vai ganhar alguma vantagem. O crente sempre perde. Se você empatar, o outro ganhou, você perdeu. Esse apelo é para você que é crente, que precisa entender que convidar Jesus é um ato de coragem. Mas se você quer, eu quero que você venha aqui à frente em nome de Jesus para nós orarmos. Pastor, eu perdi algo na vida, eu gostaria de recuperar. Vem para frente, vamos orar. Você só vai recuperar se você convidar Jesus hoje e você apontar exatamente o lugar que você perdeu isso. Ah, pastor, eu perdi quando eu abandonei meu lar por uma aventura e eu estou muito triste, muito arrependido por isso. Vem para frente, Deus pode restaurar tudo que foi perdido. Pastor, eu fali porque eu fui infiel a Deus. Vem para frente, Deus pode restaurar tudo isso. Aponte exatamente o lugar aonde você perdeu algo na sua vida, que Deus possa enviar o madeiro, a cruz, nas profundezas de onde foi perdido, do esquecimento, da dor, da anulação, da depressão, da tristeza, nas profundezas do vício, nas profundezas do esfriamento espiritual, lá onde te chamam de desviado, te chamam de viciado. Tem gente na rua viciado em droga que as pessoas passam e dizem: olha, isso aqui, ele era membro de igreja, hein? Ele era presbítero, está aqui jogado nas drogas. Talvez você veio nessa manhã porque você é membro da igreja, mas se você veio nessa manhã e você não é membro da igreja, meu irmão, essa palavra é para você. Vai por mim, Deus faz isso. Deus fala com a gente quando a gente se dispõe a ir para a igreja. Eu quero que você venha orando, apontando exatamente o lugar para Deus, dizendo: Deus, foi lá que eu perdi. E dizendo para o Senhor: eu te convido para fazer parte da minha vida. Eu quero caminhar contigo todos os dias, Senhor. Eu não quero apenas que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor ande comigo. Eu quero que o Senhor diga exatamente qual é o caminho que eu devo seguir. Eu quero que o Senhor valide as minhas decisões. Eu quero que o Senhor fale se está certo, se está errado o que eu estou fazendo. Eu quero que o Senhor me instrua. O próprio Cristo disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixá-los órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. Este Consolador é aquele que nos ensina, é aquele que está sobre nós na igreja. Sai do seu lugar, meu irmão, porque eu vou orar. E eu vou pedir para que o Senhor possa, através do madeiro da cruz de Cristo, descer nas profundezas de onde você perdeu alguma coisa, para que possa recuperar aquilo que foi perdido. Agora, irmãos, todos nós, talvez seja amanhã de você convidar Jesus para entrar na sua casa, na sua vida. Convidar Jesus não apenas para te abençoar, mas para fazer parte da sua caminhada. Eu sei que é difícil, porque é um ato de coragem. O caráter de um homem é medido quando você faz coisas que ninguém vê. Mas onde você estiver, que ninguém vê, há um Deus
onipresente, onisciente, que está vendo tudo o que você faz. Atitudes que nós fazemos na igreja não anulam a tristeza do Espírito Santo por aquilo que nós fazemos em oculto. O que você peca no oculto não é apagado pelo que você faz na igreja. A igreja não é uma borracha que apaga atitudes erradas. O culto não é uma troca, uma barganha que você pode errar durante a semana, e quando você vem ao culto, isso é anulado. Não pense assim, isso se chama religiosidade. Mas quando você tem uma vida de comunhão com Cristo, quando é Cristo quem decide e define aonde você deve ir e o que você deve fazer, aí sim, você tem moral de pedir socorro a Deus. Você pode dizer: ah, meu Senhor, o machado era emprestado, o dom que eu tinha era emprestado, o ministério que eu exercia era emprestado, o casamento que eu tinha era emprestado, os filhos que eu tinha eram emprestados. Nós não temos nada nessa vida, tudo que nós temos é emprestado por Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos, que nesta manhã corajosamente se expuseram, dizendo que precisam da presença, que precisam recuperar coisas que perderam. Podem ser coisas pessoais, emocionais, espirituais, mas também pode ser saúde física, pode ser prosperidade, pode ser relacionamento, pode ser ministério, dons espirituais. Senhor, eu te peço, os teus filhos estão nesse momento apontando exatamente o local onde eles perderam isso, exatamente o ponto na história das suas vidas aonde aquilo que lhes era emprestado caiu nesse rio lamacento do pecado ou da tristeza. Envia, Senhor, o Calvário, a cruz, o madeiro, aquele que outrora foi maldito, mas se tornou bendito, porque foi lavado pelo sangue de Jesus. Envia a cruz sobre este local e resgata o que foi perdido, Senhor. Faça flutuar da profundeza do passado aquilo que foi perdido, mas que é teu. O Senhor deu a ele como empréstimo. Senhor, renova dons, renova saúde, renova as experiências espirituais, renova, Senhor, os ministérios, renova o casamento, renova a vida de prosperidade contigo. Faça um milagre nesta manhã, Senhor, e faça com que eles estendam as mãos para os céus e recebam de Ti, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Só Tu, Senhor, pode restaurar nossa vida, e é em nome de Jesus que nós oramos.